Olá, esta é a aula número 14 para os alunos que estão interessados nos dois vestibulares, aí, o vestibulinho da ETEC e o Enem. Nós vamos continuar a sequência, né, de aulas que nós estamos apresentando já há algumas semanas sobre geometria. Só que agora nós vamos mudar um pouquinho o foco, que é a geometria espacial, que é um pouquinho diferente da geometria plana, tá? E na geometria espacial nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de volume, e aí é um pouquinho diferente do que a gente estava estudando toda a parte da geometria plana, tá? E aí, antes de iniciar a aula, gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, desse like no vídeo que vocês gostassem, né, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis aí e tal, tá bom? Então, na parte aqui da geometria espacial, nós vamos falar mais sobre volume, mas tem o conceito de área também, que é o tema da geometria espacial, plana, perdão, e aí na espacial nós vamos falar mais um pouquinho sobre volume, e aí eu vou começar falando sobre o cubo, prisma, né, paralelepípedo, como é que calcula o volume, e depois nós vamos aprofundando aos corpos redondos, chamados na matemática, que são cilindro, cone e esfera, né? Alguns temas são mais específicos do Enem, tá? Mas também não cai com muita frequência o volume do cilindro na ETEC, mas algumas questões já teve esses temas, né? Então a gente vai colocar também aí para vocês poderem ver, tá bom? Bom, então a ideia de volume. O que é volume na matemática? No caso, é um tema específico da geometria espacial, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei, coloquei aqui para vocês uma imagem, 3 dimensões, que tem a ver com o que a gente conhece como um jogo muito popular chamado cubo mágico, tá? E ele consiste em quê? Em colocar todas as cores, né, as 6 faces que compõem o cubo mágico da mesma cor, certo? E aí eu vou pegar esta imagem para que vocês percebam o que é o volume, o que é calcular o volume em matemática, tá? Bom, então se a gente perceber aqui, a ideia é que a gente calcule o número de cubos menores, cubos 1 por 1, que tem nesta imagem. E a gente percebe que, como é uma imagem 3D, alguns cubos a gente consegue visualizar e outros não, porque estão escondidos, embutidos aí na imagem, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, nesse cubo aqui, que ele tem a medida, vamos pôr aqui 1 centímetro, então aqui seria 1, aqui também seria 1, e a altura eu vou colocar aqui seria 1, ou seja, a gente teria vários cubinhos menores de 1 por 1, tá? E aí, como que a gente faria para calcular o número de cubos menores, tá? Porque é um cubo maior, vamos dizer assim, e aí os cubos menores. Porque a ideia do volume é justamente essa, né? Comparando com a geometria espacial, quando a gente falava lá em centímetros quadrados, em metros quadrados, era o número de o número de quadrados menores que a gente conseguia colocar dentro de uma área, de uma superfície, né? A ideia do volume é mais ou menos a mesma, só que é preencher um recipiente, alguma coisa nesse sentido, com cubos menores, cubos de 1 por 1, tá? Então, se a gente partir nessa ideia, eu vou usar o V aqui como a abreviação de volume. O que acontece? Se cada um aqui mede 1 centímetro, então nessa parte aqui, nessa face lateral, eu tenho 3, tá? Então seria 3 centímetros, né? E aí, para calcular o quanto que tem na base, basta multiplicar, não é? Então, vou fazer vezes, como é 1 centímetro também, tenho 3 também. Então, vou fazer vezes 3. E a altura, que é a medida vertical que a gente tem aqui, não é? Então, aqui nesse caso, 1, 2, 3 também. Então, o cubo, como é composto por quadrados, tá? Assim como a gente começou na geometria plana, falando de quadrados,
aqui também a gente vai começar falando também um pouquinho de quadrado para destrinchar para os outros sólidos geométricos, tá? E aí, se a gente efetuar a multiplicação aqui, nós vamos ter 3 vezes 3, que é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27, né? Centímetros vezes centímetros, pensando lá na geometria plana, centímetros vezes centímetro daria centímetros quadrados, né? E aí eu tenho que multiplicar mais uma vez o centímetro. Ou seja, eu teria aqui centímetros elevado à terceira, que a gente lê centímetros cúbicos, né? Então agora a gente vai trabalhar com a ideia de cubo. E aí, pegando o exemplo aí do cubo mágico, nós temos 27 cubos menores, cubos de 1 por 1, por isso que a gente fala agora nas unidades cúbicas, tá? E aí aqui do lado eu coloquei algumas principais, nós vamos começar falando das unidades cúbicas, depois nós vamos ver como fazer a conversão para as outras unidades, que é mais comum do nosso dia a dia, e alguns exercícios dos vestibulares também, mais especificadamente do Enem, cobram as conversões aí para as outras unidades. Então, centímetros cúbicos é a mais comum, igual a gente viu aí, né, nesse exemplo. Metros cúbicos também aparece em alguns exercícios, mas no dia a dia a gente vê muito quem tem gás encanado, às vezes, dependendo da situação, é metros cúbicos, o volume de gás, e também na conta de água. Conta de água a gente vê também a unidade de metros cúbicos. ml e litro é mais comum, assim, do dia a dia, né, para todo mundo ver, tá? Mas aí tem uma relação que a gente precisa estudar de conversão dessas unidades cúbicas para ml, que seria mililitros e litros, tá? Bom, aí nós vamos já preparando para as outras, né, para as outras formas geométricas. A gente tem o seguinte aqui, o volume, que eu abreviei por V. De uma maneira geral, a gente pode fazer o seguinte, aqui ó, 3 por 3, igual a gente calculou, isso aí a gente fez no estudo da geometria plana, o cálculo da área, não é? Isso 3 por 3, 3 vezes 3, 9, é a área do quadrado, não é isso? Então, de uma maneira geral, o volume é dado pela área da base, tá? Que eu já estou colocando aqui para vocês. A base, a parte de baixo de qualquer sólido geométrico. Esse sólido geométrico pode ser composto por triângulos, por trapézios, por retângulos e assim vai, depende do sólido geométrico. Então a gente calcula a área da base vezes a altura. Então, de uma maneira geral, é isso, tá? Então, aí nós vamos destrinchar, nós vamos desenvolver fórmulas, conceitos matemáticos para cada sólido geométrico, mas de uma maneira geral é assim que a gente calcula o que é chamado de volume matemática. E aí, só para fechar o assunto, a ideia agora é preencher com cubos e não com quadrados, porque aí quadrados seria o conceito do que a gente conhece como a geometria plana. Alguns aqui podem ter pensado, por exemplo, quando eu perguntei qual é o número de cubos menores que a gente consegue preencher esse sólido geométrico, pode ter pensado em 54, né? E aí está com a ideia da geometria plana na cabeça. Por quê? Se a gente pensar aqui, ó, são 9, né, que a gente tem aqui por face, tá vendo? Então são 9, e aí cada face tem 9, 9 vezes 6 é igual a 54. Aí seria a área, né? Então aí o conceito do que a gente estudou anteriormente, tá? Então o conceito do volume é um pouquinho diferente, e as unidades cúbicas apresenta essa ideia do volume, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar as formas principais aqui, depois nós vamos fazer 2 exercícios, um do Enem e outro da ETEC, envolvendo esse tema de volume, dentro dessa ideia aqui que a gente está estudando, no caso de cubos e paralelepípedos. Bom, o cubo ele é composto por 6 faces quadradas, tá? E essa medida aqui de baixo eu vou chamar de A, que é muito comum usar o A para representar essa medida na lateral, que é a abreviação de aresta, que é sinônimo de lado, linha, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se aqui eu chamei de A,
e o cubo ele é composto por faces quadradas, então aqui necessariamente também é A, né? É a mesma medida. E também a altura, mesma coisa, então aqui vai ser A também, certo? Então são três medidas iguais, matematicamente falando. E aí, como que a gente faria o volume? Seria A que multiplicar, que daria A ao quadrado, A ao quadrado que multiplicar, ou seja, estou multiplicando A três vezes, isso é a mesma coisa que fazer o A elevado à terceira potência. Então, para calcular o volume, basta pegar essa medida aí da lateral, que é a mesma, e elevar a terceira potência, que é a mesma coisa que multiplicar três vezes, tá? Isso aí para o cubo. Para o paralelepípedo, que provavelmente a gente mantém esse nome pelos aqueles calçamentos que tinham em cidades antigas, né? Que antes do asfalto tinha aquelas pedras no formato, a gente fala de, matematicamente falando, é um prisma com base retangular, né? O prisma, o conceito é o seguinte: a parte de cima, a parte superior, a área superior é igual à área da base, né? No caso aí um retângulo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e a parte lateral ela é composta por retângulos, tá? O conceito é isso. E aí o paralelepípedo é muito comum aparecer, inclusive alguns exercícios que nós vamos fazer, mantém esse nome, e aí tem esse formato que é um prisma com base retangular. Bom, se aqui eu chamar de A, essa parte da base aqui eu chamar de A, aqui eu já não posso chamar de A porque nitidamente no desenho a gente percebe que a medida é diferente. Então aqui eu posso chamar de B, atribuindo o quê? Que esses lados eles são diferentes, tá? E aí nós temos a altura, que nitidamente a gente percebe que é uma outra medida. Então, ABC, né, representa essas medidas, ou seja, são três medidas diferentes, tá? E aí o volume, como a gente viu, a área da base vezes a altura, então ficaria A vezes B, que é a área de um retângulo, não é isso? A vezes B, vezes a altura que eu chamei ali de C, tá? Então, dessa maneira a gente calcula o volume, lembrando aqui, ABC representa três medidas diferentes, tá? E aí o último prisma aqui que nós vamos deduzir a fórmula seria um prisma com base quadrada, tá? Então, se aqui eu chamo de A, como é um quadrado, aqui também tem que ser A, porque é a mesma medida, e a altura vou chamar de B, então seria três medidas não necessariamente diferentes, né? Essas duas da base, elas seriam iguais e só a altura seria diferente. Para, assim, exemplificar, contextualizar, seria mais ou menos como se fosse um formato de uma caixa de suco, onde a base é igual a formada pelo quadrado, só a altura que vai diferenciar a medida, tá? E aí é o seguinte, nós temos o volume dado pela área da base, A vezes A, eu posso escrever como A elevado à segunda potência, vezes essa medida B, que está representando a altura, tá bom? Então essas são as deduções aí das fórmulas, não são muito difíceis de fazer, né? E aí a gente cria esses conceitos, e aí agora a gente vai fazer dois exercícios para exemplificar essas ideias, né? Um do Enem, o primeiro da Enem, e outro da ETEC, tá bom? Então, o exercício 1, Enem 2020. Num recipiente com a forma de um paralelepípedo, principalmente no Enem está vindo dessa maneira, paralelepípedo recto retângulo, tá? É o paralelepípedo normal, porque dependendo da situação pode ter o que a gente chama em matemática de oblíquo, que ele é inclinado, tá? Mas é o paralelepípedo normal com as medidas A, B e C, tá? Colocou-se água até uma altura de 8 centímetros, então tem uma altura de 8 centímetros, depois a gente vai ver o desenho, e um objeto, tá? Que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna da água deve ser pelo menos
15 centímetros. Então, tem 8, ela precisa subir até 15 centímetros para que esse objeto seja retirado. Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada bolinha, certo? Então aí depois a gente vai ver no desenho, vai ficar um pouquinho melhor de compreender. Que ficarão totalmente submersas. Então está aqui, né, o desenho, certo? O objeto aqui está aqui e ele está flutuando na água. A medida do recipiente é 4×3, ou seja, é um objeto cuja base é um retângulo e a altura, a coluna d'água, é 8 centímetros, certo? Aí o que acontece? Serão inseridas bolinhas aqui dentro desse objeto e elas ficarão submersas, ou seja, ficarão na parte de baixo. Consequentemente, a altura do volume da água vai subir e ela precisa subir até 15 centímetros, pelo que o texto falou. Tá? Continuando, o número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Aí está lá as alternativas. Bom, coloquei aqui novamente o desenho, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular primeiro, pensar aqui, quanto que esse objeto precisa subir até chegar à altura que ele falou que é 15 centímetros, para ele ser retirado. Já tem 8, certo? Não precisa chegar até 17 centímetros, que é a altura total aí do recipiente, ele precisa chegar até 15. Como já tem 8, então falta 7 centímetros, né? 8 mais 7 costuma dar 15, certo? E aí nós temos o volume, como é um prisma com base retangular, então a gente tem A vezes B vezes C, certo? Então são 3 medidas diferentes. Quais são as medidas que nós vamos usar? Nós vamos usar 4, 3 e 7, porque precisa subir só 7. Então aqui, vou colocar aqui embaixo, então aí vocês já façam o cálculo do volume. Será 4 centímetros vezes 3 centímetros, que é a base do retângulo, vezes a altura. No caso, a altura precisa subir só 7 centímetros, certo? Faz o cálculo do volume, 4 vezes 3 dá 12, aí faz 12 vezes 7. Se quiser colocar a unidade de centímetros cúbicos, pode colocar. E aí o que acontece? Ele falou que o volume de cada bolinha, né? Vou colocar aqui o volume da bolinha, vai ser igual a 6 centímetros cúbicos cada uma, tá? E aí nós precisamos calcular o número de bolinhas que serão necessárias para que esse volume chegue até 15 centímetros e o objeto seja retirado. Como que nós vamos fazer isso, tá? Então aí basta a gente pegar o volume total aqui que vai dar d'água que precisa subir, né? Então o volume eu vou colocar aqui como V, e dividir pelo volume de cada bolinha, não é? Ou seja, 6 centímetros aí, né? Então aí, só dividir os números aqui, você vai achar o número de bolinhas suficientes para que essa altura chegue a 7 centímetros a mais do que já tem aí. Bom, o exercício 2 é o exercício da ETEC, e aí eu acho que é um pouquinho mais difícil do que esse outro anterior, mas vamos ver aqui, ó. O prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fosse usada na criação de uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do Prêmio Nobel. Ele premia pessoas anualmente, né, que fazem grandes serviços para a humanidade. O mais conhecido é o Prêmio Nobel da Paz, mas tem várias áreas, né? Tem economia, tem química, física e tal. E aí é uma ideia desse camaradinho aí chamado Alfred Nobel. Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor do prêmio em 12%, atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas para cada uma das modalidades de premiação. Então, isso é o prêmio para cada uma, hein? Então, um dinheirinho bom, né? Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel
recebem uma medalha no formato circular de 66 milímetros de diâmetro. Então tem uma medalha no caso aqui seria um tema do círculo, geometria plana, né? E um diploma. Aqui está, né, a moeda, né, o desenho da moeda mais ou menos, a cara aí do Alfred Nobel, né? E aí, continuando, um vencedor do Prêmio Nobel deseja encomendar a construção de uma caixa para acomodar a medalha que recebeu como parte da premiação. A caixa terá a forma de um paralelepípedo, certo? Com base quadrada. Então é mais ou menos a parte de baixo, ela é igual, certo? Sobre a qual sabe-se que a medida da base, do lado da base, é 4 milímetros maior que o diâmetro da moeda. Obviamente que se for igual não cabe, né? Então tem que ser um pouquinho maior. O volume total é 147 centímetros cúbicos. O material no qual a caixa será feita tem espessura desprezível. Obviamente que, dependendo do material, ele tem uma espessura que a gente deveria considerar para fazer o cálculo. Mas aqui não, a gente só vai considerar essa parte aí da base, né, 4 centímetros maior que o diâmetro da moeda, e o volume total que ele deu aí, tá? Bom, aí está aqui mais ou menos o desenho, como se fosse o desenho da caixa, e ele falou que é um paralelepípedo com base quadrada, ou seja, a base tem a mesma medida ali, né, duas medidas iguais. E aí quer saber o seguinte, qual é a altura da caixa em centímetros, tá? Essa é uma informação importante também, a gente vai ver o porquê. Aí tá aí as alternativas e nós vamos fazer a primeira parte aqui. Primeiro, nós vamos analisar essa parte aqui do diâmetro que ele deu, lembrando que o diâmetro é de uma borda a outra, passando pelo centro, e no texto falou que tem 66 milímetros a moeda. Disse o seguinte também, que a base, né, tem que ser 4 milímetros maior, ou seja, terá que ser 70 milímetros a parte da base da caixa, né, porque o que a gente precisa fazer é o cálculo da caixa, certo? Aí o que acontece? Como ele pediu a altura em centímetros e também deu o volume em centímetros cúbicos, nós precisamos fazer uma conversão, ou seja, quantos centímetros é 70 milímetros? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? A própria unidade já fala, centímetros 100, né? 1 metro é igual a quantos milímetros? Milímetros, 1000, certo? Então, a gente percebe que a relação aqui entre as duas medidas, comparada com o metro, é 10 vezes mais. Por que 10 vezes mais? Se eu fazer 10 vezes 100, dá igual a 1000. Isso implica dizer que 1 centímetro, certo? Como a relação é de 1 para 10, então é igual a 10 milímetros, certo? E aí, o que acontece? Se 1 centímetro é igual a 10 milímetros, significa que 70 milímetros é igual a quantos centímetros? É igual a 7, tá? Então, eu já fiz a conversão de cabeça, daria para fazer por regra de 3 também, mas aqui eu creio que já direto a gente consegue fazer a conversão. Se a escala é de 1 para 10, 70 dá 7, né? Porque 7 vezes 10 é igual a 70, a gente já faz a conversão aí, tá bom? Aí agora nós vamos colocar essa medida e nós vamos ter que calcular a altura. E esse tipo de exercício também costuma cair no Enem dessa maneira. Às vezes a gente só calcula o volume nas aulas de matemática e tal, e aí de repente ele pede uma coisa diferente, sei lá, o raio de um cilindro, por exemplo, a altura, no caso aqui da caixa, já é um pouquinho diferente, tá? Então o que acontece aqui, ó? Como é 7 centímetros, já convertendo para centímetros, aqui também é 7 também, né? E nós precisamos descobrir essa altura, tá? Que eu vou chamar aqui de H, porque geralmente tem a representação de altura com a letra H. E o volume, como deu no texto, é 147 centímetros cúbicos, tá? E o volume de uma caixa desse tipo aqui,
uma base quadrada é A ao quadrado vezes B, tá? Então, como que vai ficar aqui, né? Como a gente já tem o volume, então não precisa calcular o volume, não é? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos fazer a área da base, vou colocar aqui 7 centímetros ao quadrado, vezes a altura, no caso aqui H, vou só substituir aqui e colocar no lugar do B, igual a 147 centímetros cúbicos, tá? Vou resolver a primeira potência, 7 vezes 7 dá 49, centímetros vezes centímetro dá centímetros ao quadrado, vezes H, igual a 147 centímetros cúbicos. Como esse 49 centímetros quadrados está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu posso escrever dessa forma, 147 centímetros cúbicos dividido, certo? Dividido por 49, não é? Então, aqui o quadrado e a terceira potência cancela, só sobra uma, tá? Sobra uma. E aí, você dividindo 147 por 49, você vai achar a alternativa correta que corresponde à altura desta caixa. E aí o que acontece? Para ficar mais fácil, creio que usando as alternativas você consegue fazer com maior facilidade. E aí o bom é também, para não ficar tentando arredondar, que é 49, né, 50. Por exemplo, a primeira alternativa A e B é 2 e 2,3, não é isso? Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o 50 para ficar mais fácil e fazer do 50 mais 50 dá 100. Ainda está longe, né? Está longe do 147 centímetros cúbicos, né? E aí, na parte de baixo, a gente tem 3 e 3. 3, 50 mais 50 mais 50 3 vezes, dá 150, chega próximo aí, então é provavelmente 3 ou 3,3. E a alternativa E é 4 vezes, então 50 mais 50 mais 50, 4 vezes dá 200, passa do 147, tá? Então fica mais fácil sempre usar as alternativas para ficar, principalmente o cálculo da divisão, que é um pouquinho complicado, ainda mais para quem não tem o costume de fazer sem calculadora. Então, usando as alternativas pode facilitar um pouquinho o processo aí da divisão, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Próxima aula a gente segue o tema da geometria espacial. Um abraço a todos, até!